Olá, eu sou a professora Vivian e a nossa aula de hoje é sobre o regime jurídico administrativo. Para que possamos adentrar no estudo da matéria, eu os convido a uma reflexão. O que é o regime jurídico administrativo e qual a sua importância no dia a dia dos cidadãos? A ideia de regime jurídico administrativo, ela está intimamente ligada à noção de função administrativa. Partindo da reflexão que propusemos, o que é o regime jurídico administrativo e qual a sua importância no nosso dia a dia, posso dizer a vocês que o regime jurídico administrativo, ele se consubstancia no exercício dessa função administrativa de que vamos tratar a seguir. E é importante porque condiciona o atuar da administração pública. A realidade é que o regime jurídico administrativo é o coração do direito administrativo. É através do regime que o cidadão vai ver tuteladas as suas garantias e, ao mesmo tempo, a administração vai ter estabelecidos os seus poderes para atuar nessa relação jurídica cidadão-poder público. O conceito de função administrativa é um conceito permeado por uma ideia, a ideia de dever-poder. Como esse elemento conceitual, dever-poder, é importante para a noção geral de função administrativa e do próprio regime, vamos fixar com mais detalhes o conceito de função administrativa. Função administrativa é o dever-poder operativo, exercitado em nome da coletividade e concretizador dos comandos primários, gerais e abstratos contidos na norma legislativa ou na norma constitucional. Vamos desmembrar os elementos da noção conceitual de função administrativa. O primeiro elemento é a ideia de dever-poder. Por dever-poder, temos que entender que quando a administração pública age, ela age de forma obrigatória, não há faculdade, não há nenhuma autonomia na vontade do administrador público. Ele atua em face da lei, de acordo com o que o ordenamento jurídico o condiciona. Por dever-poder, portanto, temos que entender que a administração pública tem um atuar condicionado, obrigatório, não é uma faculdade, é uma obrigação de utilizar um determinado poder numa determinada situação prescrita pela norma. Passamos, então, para a proposta de operativo. A noção de operativo diz respeito a uma instrumentalização da função administrativa. A função administrativa somente pode ser utilizada na realização do bem comum. A ideia é de que a administração pública vai atuar com obrigações de fazer na busca do bem comum da sociedade. Por isso se trata de um poder estritamente vinculado ao dever de bem comum que todo administrador público deve buscar no seu atuar. Continuando o conceito, nós vamos falar de um dever-poder operativo exercitado em nome da coletividade. Esse exercício em nome da coletividade vincula o administrador público à obediência do interesse público, aquele interesse de bem-estar geral de todos, não apenas a somatória dos interesses individuais, mas aquele reflexo do bem-estar da coletividade. Toda a função administrativa deve estar voltada à busca do interesse público. Passamos, portanto, a uma boa parte do conceito já, um dever-poder operativo exercitado em nome da coletividade. Vamos aos próximos elementos conceituais. Um dever-poder concretizador dos comandos primários, gerais e abstratos. Quando nós falamos isso, nós estamos nos voltando a uma ideia de finalidade. A função administrativa, ou também denominada função pública, é uma função que somente pode ser utilizada porque demanda poder e, portanto, condiciona a liberdade do cidadão, somente pode ser utilizada na
exata medida da finalidade descrita na norma, na lei, na Constituição. Portanto, da finalidade de interesse público, de bem comum, que se pretende alcançar. Em verdade, esses elementos conceituais, eles estão muito imbricados e acabam por interagir, há uma sinergia muito grande entre todos os elementos conceituais, um complementando o outro. Por fim, vamos falar do último elemento conceitual, que diz respeito a uma vinculação ao ordenamento jurídico. Estamos a falar de um dever-poder que é exercitado em nome de comandos que estão inseridos na norma legislativa ou também na norma constitucional. Isso significa que a administração pública só pode agir secundum legem, em face da lei, em nome da lei, segundo a lei. A ideia, portanto, é que o administrador somente pode atuar buscando concretizar aquilo que está estabelecido na norma, aquilo que está estabelecido na Constituição ou nas leis infraconstitucionais. Nada mais é do que o próprio princípio da legalidade. A síntese de tudo isso seria dizer que o administrador não tem poder. Ele tem deveres e, na busca desses deveres, utiliza poderes que são poderes instrumentais, voltados sempre à busca do bem comum, voltados sempre à realização do bem-estar da coletividade. Vamos então aprender agora o conceito de regime jurídico administrativo, fixando as suas principais premissas. O regime jurídico administrativo corresponde à ideia de um sistema jurídico, que nada mais é do que um conjunto integrado de regras e de princípios voltados ao condicionamento do atuar do administrador. Esse conjunto de regras e de princípios, ele vem condicionado, permeado, constituído por um binômio, autoridade versus liberdade, que se traduz no direito administrativo pelo binômio prerrogativas versus sujeições. Vamos estudar, pessoal, portanto, o conceito das prerrogativas, a primeira parte desse binômio que caracteriza o direito administrativo. Vamos lá. O regime jurídico administrativo se constitui numa relação jurídico-administrativa verticalizada. Compõe-se assim tanto pela necessidade de proteção aos direitos do particular em relação ao Estado, quanto pela obrigatória satisfação dos interesses coletivos. Como acabamos de ver, o conceito de prerrogativas, ele diz respeito a poderes especiais dentro dessa relação jurídica verticalizada, que é o regime jurídico administrativo. É importante que se fixe que esses poderes especiais, eles não podem ser utilizados a não ser na exata medida do necessário. É importante que se fixe que esses poderes especiais, eles não podem ser utilizados a não ser na exata medida do necessário. O administrador, quando vai atuar, ele utiliza de poderes instrumentais, condicionados à busca do interesse público. Não pode atuar nem a mais nem a menos. Tem que buscar o limite do razoável, a medida do necessário na consecução do bem comum e na utilização desse poder especial mencionado.